Descartes versus Hume. Racionalismo ou empirismo? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre conhecimento, verdade e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas. Um mundo onde a ciência nos guia, as telas nos inundam de informações e a busca por certeza colide com as dúvidas que nos cercam em um planeta de dados e incertezas. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. René Descartes, o racionalista da França do século XVII, contra David Hume, o empirista da Escócia do século XVIII. Duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, desde a confiança na razão até a dependência do que vemos e sentimos em um tempo de inteligência artificial e fake news. Imaginem só. De um lado está Descartes, um pensador forjado na Europa da Revolução Científica, uma França de castelos e guerras religiosas onde a razão prometia ordem, defendendo o racionalismo, uma visão onde o conhecimento nasce da mente, guiado por verdades inatas e pela lógica pura, um método que buscava certezas em um mundo abalado por dúvidas e conflitos confessionais. Do outro lado temos Hume, emergindo de uma Escócia iluminista do século XVIII, uma terra de pensadores e comerciantes, onde o iluminismo florescia em meio a tavernas e debates, proclamando o empirismo, onde o conhecimento vem dos sentidos, das experiências que moldam nossas ideias. Uma filosofia que floresceu em uma era de exploração e observação científica, rejeitando qualquer certeza além do que podemos tocar ou ver. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão do racionalismo contra o empirismo. Um embate entre confiar na razão como fonte da verdade e ancorar o saber na experiência sensorial. Uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as teorias que construímos até as evidências que buscamos em um mundo onde a ciência e a intuição frequentemente entram em choque. Descartes ensinou que penso, logo existo, uma visão que há mais de 3 séculos lançou as bases da filosofia moderna, oferecendo um método de dúvida radical que encontra certezas na mente, uma ideia que moldou matemáticos e cientistas, prometendo um conhecimento sólido em um mundo onde as crenças tradicionais vacilavam sob o peso da razão nascente. Hume, em contrapartida, afirmou que todas as ideias vêm da experiência, uma ideia que há mais de 2 séculos desafiou as verdades absolutas, defendendo que o que sabemos é apenas o que sentimos. Um alerta que ressoou entre filósofos e ainda hoje ecoa em quem questiona dogmas em uma era de informações fragmentadas e realidades construídas. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a mente contra os sentidos, uma dicotomia que vemos na ciência, na tecnologia e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como confiar em uma teoria ou exigir provas em um mundo onde o que pensamos e o que percebemos nem sempre se alinham. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde algoritmos preveem nosso comportamento e as notícias nos confundem, enquanto buscamos entender o que é real em um planeta inundado por dados, opiniões e a constante tensão entre o que deduzimos e o que experimentamos. Pensem em como vocês buscam a verdade, deduzir com lógica ou observar o mundo. Vocês já confiaram em uma ideia pura ou precisaram de fatos concretos? Uma escolha que reflete não apenas como pensamos, mas como navegamos um tempo de inteligência artificial, redes sociais e incertezas que desafiam nossa compreensão? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses 2 pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde as disputas por conhecimento em nossas escolas até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos se podemos confiar no que sabemos em um mundo que nos bombardeia com informações e dúvidas. Descartes nasceu em 1596 em La Haye, França, uma vila tranquila em uma Europa sacudida pela Guerra dos 30 Anos e pela Reforma, um matemático e filósofo que serviu em exércitos e sonhou com um método universal, escrevendo Discurso do Método, em um quarto aquecido por um fogão, enquanto a França ao seu redor buscava ordem em meio ao caos religioso e político. Era uma época marcada pela ascensão de Copérnico e Galileu,
Um mundo onde a igreja lutava contra a ciência e os reis consolidavam poder, e Descartes, em suas meditações, ofereceu um racionalismo que partia da dúvida, duvidar de tudo, até encontrar o penso, logo existo, uma base sólida para o conhecimento em uma era onde as verdades medievais desmoronavam. No cerne de sua filosofia está a ideia de que a razão é inata, e verdades como as da matemática existem na mente antes da experiência, uma visão que ele desenvolveu enquanto observava os céus e os números, um pensador que via na lógica um caminho para escapar das ilusões dos sentidos e das superstições que dominavam sua época. Para Descartes, o conhecimento é uma construção da mente, e Deus garante sua clareza, uma ideia que ele viveu ao criar a geometria analítica, escrevendo em exílio na Holanda, enquanto fugia das perseguições, um testemunho de sua crença de que a razão pode nos libertar das incertezas de um mundo em transformação. Penso, logo existo. Ele escreveu um princípio que ressoou entre cientistas e teólogos, moldando a filosofia moderna e oferecendo um método que atravessou séculos, ainda hoje inspirando quem busca certezas em um mundo de teorias, algoritmos e realidades virtuais que desafiam nossa percepção. Ele defendava que a dúvida é o primeiro passo e a razão, o fundamento, uma filosofia que ressoava nas cortes e nas academias e que hoje nos provoca a pensar sobre o valor da lógica em uma era de dados brutos, seja em uma equação perfeita ou em uma decisão que exige mais do que os olhos podem ver. Imaginem um francês em trajes escuros, meditando em um quarto aquecido, buscando certeza enquanto a Europa guerreia ao redor. Esse é Descartes, um símbolo de razão em um mundo incerto, cuja vida reflete a luta por um saber puro, oferecendo uma base para entender o que é real além das aparências. Sua visão, lógica e racional, nasceu de uma realidade onde a dúvida reinava, um racionalismo que atravessou séculos para nos ensinar a confiar na mente, oferecendo um contraponto às incertezas modernas com uma promessa de verdade que nasce do pensamento claro e distinto em meio ao ruído do presente. Agora, avancemos até 1711, para Edimburgo, onde David Hume nasce em um mundo bem diferente, uma Escócia do século XVIII marcada pelo iluminismo, pelas rotas comerciais e pela ciência de Newton, uma cidade de pedra onde os debates floresciam em tavernas e bibliotecas, moldando um filósofo que via na experiência a única fonte de conhecimento em uma era de descobertas e questionamentos. Hume entra em cena como um empirista sereno, cuja vida modesta e escritos como Tratado da Natureza Humana desafiaram o racionalismo, vivendo em uma Escócia que prosperava com o comércio e a razão, um pensador que rejeitava verdades inatas para propor uma filosofia baseada no que vemos, tocamos e sentimos, enquanto o mundo ao seu redor explorava novos continentes e leis naturais. No coração de sua filosofia está a crença de que todas as ideias vêm das impressões sensoriais, e o que não podemos experimentar é dúvida. Uma visão que ele forjou observando a vida em Edimburgo, onde os mercadores contavam moedas e os cientistas mediam o universo, um reflexo de sua própria busca por um saber simples e fundamentado. Não há conhecimento além da experiência, ele declarou. Um alerta contra especulações e um chamado para confiar nos sentidos, uma ideia que ressoou entre iluministas e ainda hoje ecoa em quem exige provas em um mundo de teorias abstratas, dados manipulados e narrativas que nem sempre resistem ao teste do real. Para Hume, a razão é escrava das paixões. E certezas como causa e efeito são hábitos, não verdades. Uma filosofia que ele viveu ao escrever em exílio na França, enfrentando críticas enquanto mantinha uma vida tranquila, um testemunho de sua crença de que o conhecimento é limitado ao que os sentidos nos entregam, sem promessas além disso. Imaginem um escocês em roupas simples, escrevendo em uma taverna sob a luz de velas, observando o mundo enquanto a Escócia prospera ao redor. Esse é Hume, um símbolo de experiência em um mundo racional, cuja vida refletiu a humildade de suas ideias, desafiando-nos a ancorar o saber no que podemos provar. Sua visão, prática e sensorial, nasceu de uma realidade onde a ciência pedia evidências, oferecendo um caminho de ceticismo que ressoa em nossa era de informações, um convite para questionar o que não vemos, seja em uma notícia duvidosa ou em uma promessa tecnológica, e confiar no que experimentamos de fato. Então aqui estamos.
Descartes buscando a verdade com o racionalismo, um mestre que confia na mente, enquanto Hume clama pela experiência com o empirismo, um guia que nos ancora nos sentidos, duas visões que definem como buscamos o conhecimento em suas formas mais profundas. Em um dia de dúvida, teorizar ou observar, Descartes diria para deduzir com lógica, encontrando certezas na razão, mas Hume insistiria em olhar o mundo, confiando no que sentimos, uma escolha que enfrentamos hoje ao decidir entre confiar em um modelo ou exigir provas em um mundo de ciência e incerteza. Vivemos em um mundo onde o racionalismo de Descartes guia a tecnologia. Algoritmos, teorias prometem precisão, mas também onde o empirismo de Hume pulsa em quem testa, observa e desconfia, seja em laboratórios ou em debates online, uma dualidade que reflete nossas lutas por saber o que é real. Pensem em um momento que vocês já viveram. Confiar em uma ideia ou buscar evidências, Descartes os levaria à razão pura, ensinando a pensar além, enquanto Hume os guiaria aos sentidos, exigindo o concreto, um contraste que molda como navegamos o presente em busca de verdades. Então, quem vence esse embate? Descartes oferece a sabedoria lógica da mente, um guia que nos eleva em tempos de dúvida com a promessa de certeza, enquanto Hume traz a força da experiência, uma âncora que nos limita ao real, mesmo que nos deixe sem absolutos. Na vida, Descartes é o pensamento que nos liberta, um ideal de razão em um mundo confuso, enquanto Hume é o olhar que nos fundamenta, uma base de sentidos em meio às abstrações. Ambos nos tocam, em dias de teoria ou de prática, uma dualidade que sentimos em cada escolha que fazemos entre deduzir e provar. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem uma questão que enfrentam, uma teoria ou um fato. Descartes diria para buscar a razão, confiando na mente, enquanto Hume os chamaria para observar, ancorado na experiência. Qual voz vocês seguem, lógica ou sentidos, em um mundo que exige tanto clareza quanto realidade?